Então, gente, hoje a gente vai pensar um pouco sobre clareza dentro dessa estrutura do PMM, que é palestra, mentoria e método, né? Como transformar a minha vida em algo relevante para pessoas que possam investir nela. Então, quando é que a minha vida ela tem mais valor que vai além de mim, né? Ela tem valor para as pessoas a ponto de as pessoas estarem dispostas a pagar para me ouvir, né? Então, você é uma potência, a gente já disse isso hoje, você só precisa primeiro saber disso, a gente vai trabalhar bastante isso hoje e nos próximos dias. Vamos utilizar a expertise do nosso querido, deixei para citar por último aqui, o Thiago Souza, que está aqui, né? Você já conhece, beleza, Thiago? Boa noite. Nós vamos ouvir aí um pouco do Thiago em cada sessão. O Thiago é muito bom no palco, né? E muito bom no tete-a-tete. Então, nós também vamos possibilitar para você pelo menos uma consultoria comigo, presencial, uma sessão com ele, para ter clareza, né? Às vezes você não tem clareza no seu propósito. Se você não consegue ter clareza no seu propósito, por mais horizontal que você seja, por mais dinâmico que você seja, por mais conhecimento que você seja, ó, minha mão, ó, é horizontal, você não consegue verticalizar. E verticalizar é ter profundidade, é ser um especialista. Então, dentro desse trabalho, a gente quer estruturar a escola de especialistas. Cada um na sua especialidade, oferecendo seu serviço na instituição, nós vamos estruturar com pelo menos 12 pessoas e uma nós vamos lançar 100% free do começo ao fim. Landing page, curso da plataforma, impulsionamento, gestão do Instagram e também na plataforma. Então é importante você estar conosco hoje para entender isso, você que não estava na terça. Você que estava, a gente vai repetir algumas coisas, porque a mente só funciona em pilha e estrutura por repetição. A repetição é a mãe do aprendizado, a repetição é a mãe do conhecimento, a repetição é a mãe da sabedoria. Eu vou falar bastante coisa, vou falar rápido para conseguir entregar tudo que eu quero entregar para vocês aqui e que vocês possam absorver. Hoje a gente vai falar mais sobre clareza, né? Quanto mais clareza no propósito você tem, você coloca um telescópio. Tem gente que admira o céu, tem gente que conhece as estrelas. E a ciência descobriu que nós somos mais de 2 bilhões de galáxias. Então alguém colocou um telescópio, mapeou, estruturou e entregou para a gente coisa que a gente não sabe. É exatamente o que você vai fazer. Você vai aprender coisa que você não sabe e você vai conseguir levar isso para pessoas que precisam aprender coisas que elas não sabem do jeito certo, né? Porque você coloca no GPS, eu atendo algumas pessoas fora do Brasil, eu sei que vocês, alguns de vocês também. Então, se você colocar, às vezes eu estou atendendo uma pessoa, eu coloco lá no GPS, né? Espanha, Estados Unidos, cidade você está, tal, você coloca, aí aparece o mar, distância, 20 e tantos mil quilômetros, beleza. Né? Tem lugares que estão a 26 mil quilômetros no Brasil. Então, beleza. Quanto tempo eu vou levar para chegar lá? Né? Então, a internet em curta distância, fisicamente, levaria, antigamente, dias, semanas, meses, até anos, para conseguir chegar num lugar de tanta dificuldade que era navegar nos mares. Hoje nós temos o avião, é tudo mais rápido. Então, qual que é o veículo que eu vou utilizar para me levar o meu cliente para o destino que ele está? Né? Como é que eu vou fazer com que isso seja mais rápido? O que faz um mentor ter valor? Né? Tem duas instâncias da sabedoria. Uma a gente aprende com o erro, a outra você aprende com o mentor. O mentor tem a capacidade de te ensinar um caminho que você ia trilhar, ia ser muito dolorido, e você não precisa passar por ele. Então a gente vai fazer um grupo a partir de amanhã para a gente viver 37 dias intensos, compartilhando experiências, e eu quero compartilhar a minha. Resisti bastante, até não queria, mas até que eu tive clareza que a Bíblia é um livro de método, mentoria. Jesus ficou muito conhecido, eu gravei um vídeo, falei para vocês hoje, que por palestras que ele deu. A gente dá o nome de palestras, na Bíblia a gente conhece como ensinamentos, parábolas, discursos. Mas um discurso de Jesus, tem gente que não conhece Jesus, não tem experiência com ele, nem acredita em Deus, mas ele conhece uma parábola. Sim ou não? Ele conhece um discurso. Sim ou não? Conhece um ensinamento. Então, como é que você eterniza? Estruturando a coisa certa do jeito certo. Jesus ensinava as coisas complexas de uma maneira muito fácil. Ele construía um caminho que desse para todo mundo entender. Então, ele vai dizer o seguinte: uma semente pode iluminar uma estação inteira, mas ela só funciona se você conseguir enxergar que aquele terreno é fértil. E aí ele vai explicar. Tem terra arenosa, tem terra com espinho, tem terra com rocha. Você precisa de terra fértil.
E ele estava falando de nós, que somos a maior terra fértil do mundo. Tudo que planta, dá. Tudo que planta, floresce. Tudo que planta, cresce. A questão é, o que a gente está plantando? Coisa boa, coisa ruim? Com quem a gente se relaciona? Que foi a aula de terça, o segredo dos relacionamentos. Calma que daqui a pouco você vai poder anotar. Então, a ideia nossa é justamente estruturar a clareza do que você faz. Então, veja, aí a minha mente se abriu, por exemplo, o Freud. O Freud era médico, essa era a profissão dele, essa era a atuação, essa era a ocupação. Freud era neurologista, essa era a ocupação. Então, o que geralmente o médico faz? Ele casa, alguns com médica, a maioria das vezes, eles gostam disso, e eles têm filho. O que o filho se torna? Médico. Mas Freud vem gerar uma geração de psicanalista, e psicanálise é um método. Então, Freud criou um método. Qual que é o legado? Que depois de você morrer, ele vai durar pelo menos os próximos 115 anos como psicanálise. Está cheio de gente inventando umas teorias, coisinhas aí, baseado em quê? Uma base que foi Freud. Então, aí a minha mente foi se abrindo. Então, a minha história, ela tem muitas coisas que eu usei, que são modelos de negócio que deram certo, desde os que a gente quer condensar isso. Eu achei interessante os 37 anos, justamente para a gente pensar um pouco esses 37 dias, né? Na verdade, minha mãe morreu com 37 anos, e eu achei que eu ia morrer com 37 anos. Né? Estou com 43, não morri, graças a Deus. E aí, o que eu aprendi depois da morte da minha mãe, que eu tinha 8 anos de idade? O que eu aprendi aos 15 na roça? O que eu aprendi, eu falava contigo hoje, aos 18, quando eu conheci São Paulo a primeira vez, eu achei que eu estava chegando num lugar mais limpo, mais saudável do mundo, a ponto de pôr a cara para fora do carro e falar, cheguei em São Paulo, e respirei assim, ó. Porque a gente da roça, ele respira fundo quando chega num lugar novo, que é ar puro. E eu achando que São Paulo era o lugar que tinha mais ar puro. O que eu aprendi aos 22, quando cheguei em Paris? O que eu aprendi aos 30 e poucos, quando eu voltei para o Brasil e quebrei, zerado, começando do zero? Não tinha carreira aqui, não tinha nome, as pessoas não me contratavam, achavam que o meu currículo era bom, essa era a desculpa. O cara não me contratava porque tinha medo de perder o lugar dele para mim, por conta do meu currículo. Como é que eu me reinventei? Aí eu fui para dar aula na faculdade, passar em concurso público, depois vim para a questão do online, me reinventei no online, entramos no curso de diplomacia civil humanitária, formamos mais de 700 alunos, vim para a psicanálise, já passamos de 1.000, continuo na docência em outras instituições. Então, quer dizer, eu precisei recomeçar. E tem pessoas que vão recomeçar, não precisa recomeçar do zero, ter que aprender todo um caminho quando você tem uma mentoria, uma estrutura. Eu quero compartilhar isso com vocês em 37 dias, com a experiência de outras pessoas também que já estão trabalhando na área, por exemplo, a Stephanie e o Diego, eles já estão trabalhando com mentoria e vivendo de mentoria. Também estão aqui. Então, eu acredito que eles possam somar, e eles ainda têm uma expertise de know-how de carreira, né? O Diego trabalhando em banco, a Stephanie em outras áreas, falhou, não sei se era o marketing, eu sei que ela tem uma carreira aí, e é marketing, né? E hoje ensina pessoas e ainda não viés que ela mais ama, que é cristão, e ganha dinheiro fazendo isso. E ainda é usada por Deus. Eu vivi uma experiência essa semana muito interessante que envolveu a Stephanie. Você vê, ela está ganhando dinheiro, atendendo pessoa, fazendo mentoria. Essa pessoa virou uma paciente minha, que mora num outro país, né? Ela sabe quem é, eu digo também, eu já comentei que eu digo isso. E a Stephanie deu uma mentoria, e ela é cristã, ela tem a intimidade dela com Deus, e ela sentiu no coração de falar para essa pessoa que acabou a mentoria assim, olha, está no seu coração, é para você fazer. E aí essa pessoa me contou o seguinte, eu queria perguntar para o senhor no final da nossa sessão uma coisa espiritual, posso? Eu falei, pode, vamos encerrar a sessão aqui e vamos entrar nesse outro âmbito. E ela falou o seguinte, sobre o jejum, o que o senhor pode me falar sobre o jejum? Aí me assustou, porque nunca nenhum paciente perguntou para mim sobre o jejum, nunca perguntou do nada. Coincidentemente, naquele dia, já fazia umas 16 horas, eu acredito, que eu não comia, eu estava num jejum. Então, assim, eu falei, mas coincidência, ela sentiu na cabeça dela durante a mentoria da Stephanie, eu preciso jejuar para ter domínio próprio, para não ficar tão apegado ao doce, para me vencer algumas coisas, eu quero associar esse jejum à minha vida com Deus. E ela não tinha certeza, ficou na dúvida. A Stephanie, sem saber, acabou a sessão e falou assim, eu não sei o que está no seu coração, mas faça. E ela falou, deve ser do jejum. E coincidentemente, no outro dia, ela vem para a sessão comigo e me pergunta sobre o jejum, e eu estava do quê? De jejum. Então, veja que interessante, as coisas se conectam, a natureza do mundo, da existência de Deus, não existe essa coincidência, as coisas se conectam, você não está aqui à toa.
Você vai conhecer alguém, você vai fazer network, você vai lançar um produto, você vai ganhar mais dinheiro, alguma coisa está acontecendo. Eu não faço nada sem direção. Eu estou resistindo a mexer com isso tem mais de um ano. Então, eu quero dizer para você que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, para poder ter clareza, né, do seu propósito. Ali ela teve uma clareza de algo que Deus está chamando ela. Aí eu disse para ela o seguinte: acho que Deus está te chamando, mas o jejum é cientificamente comprovado também. Se Ele está te chamando, é para vencer alguma coisa difícil e te levar para um outro nível também. E aí, o que vai acontecer com ela? Ela vai subir de nível. E tudo isso aconteceu dentro de uma mentoria paga, dentro de uma sessão paga. Então, estou querendo dizer para você que você pode associar o que você é, o que você tem, o que você faz com aquilo que você crê e ainda ganhar dinheiro com isso. Amém, igreja? Tô brincando. Então, gente, olha só. Dependendo se é cristão ou não, eu estou conectando situações aqui que tem a ver com a lei da atração. Está na natureza da criação. Não existe uma energia quando você... Vocês já perceberam que quando você faz o cabelo, você vai com a autoestima boa, você põe uma roupa bonita e sai, parece que está todo mundo te olhando? Vocês já tiveram essa impressão? Isso é energia. Isso está na natureza de Deus, Deus que criou. Então, o que a gente precisa pensar sobre clareza? O que eu faço? Como eu faço? O que eu entrego? Então, deixa eu correr aqui para a gente ouvir, a gente vai ouvir um pouco o Thiago hoje também. Mas eu não quero ser longo, eu quero ser específico, porque a gente vai tentar aproveitar essas 4 quintas-feiras, a gente vai aproveitar o grupo dos 30 e poucos dias, e a gente vai aproveitar a consultoria individual, e aí a gente vai também trabalhar o ano que vem todo. Parece que o ano é longo, até você pensar que o ano que vem só tem 12 meses. E aí 2026 já acabou também. Então, aí você vai pensar que você está no tempo certo e você está num sentido de urgência, emergência, para fazer as coisas acontecerem. Então, vamos começar a pensar sobre isso. Você é uma potência, isso eu já sei. Você tem um testemunho, você venceu doença, você venceu medo, você venceu problema. Agora, a gente precisa liberar essa potência para que os outros saibam também. Beleza? Então, você que está anotando, tenta anotar só síntese, só a palavra. Então, eu anotaria liberar potência. Então, a segunda coisa que eu queria pensar com você: existe uma diferença entre ter e ser. Nós vivemos uma sociedade que tem muito, mas não é nada. E nós temos gente aqui que é muito, mas não tem nada. Então, o que a gente precisa fazer com você? Já que você já é, agora você precisa ter. Ter pessoas, ter dinheiro. E aí, hoje eu vou falar um dia que eu gostei muito dessa frase, né? A mesa certa, ela vai te conectar. E eu acrescento o seguinte: a mesa certa te leva para o próximo nível, as pessoas certas te levam para o próximo nível. O que me fez pensar também sobre a questão da mentoria? Eu tenho um médico psiquiatra top, é R$ 1.500 a sessão dele, o atendimento dele. Eu me tornei aluno, não fiz mentoria com ele. Quando eu comecei lá era 600, depois 3.000, depois 6, hoje é 12.000, R$ 1.000 por mês para fazer a mentoria com ele. E eu descobri que, poxa, os médicos são mentores. Aquele, por exemplo, Geraldo Rufino, era um catador de latinha, empresário, mas também é mentor. Escreveu um livro. Então, hoje eu queria clarificar o seguinte: se você puder, você escreve aí: eu também posso ser um mentor. Porque o maior problema não é a escuridão, é o medo que a gente tem da luz. Presta bem atenção. A primeira coisa que Deus fez quando Ele olhou para essa terra foi dizer: haja luz. E a luz revela o que eu sou, o que eu não sou, mas eu tenho tanto medo porque eu acho que eu não sou, porque eu acho que eu não posso ser um mentor. Então precisa ficar claro: eu posso ser um mentor. Então o Geraldo Filho era catador de latinha, virou empresário, hoje é mentor. Eu posso ter um livro, eu posso treinar pessoas. A gente precisa clarificar os nossos propósitos. Quando você estiver cheio disso, aí a gente pode ir para o Facebook, para o Instagram, para o canal do YouTube, para você escrever um livro, porque senão você escreve e não tem coragem de mostrar. Passou o carro na frente dos bois. Né? E é muito bom ter um livro, mas é muito bom você acreditar no que você entrega. Então, a gente tem muitas pessoas se tornando mentores, e a gente precisa acreditar que a gente pode se tornar um mentor também. Então a gente precisa dessa clareza. Escreve aí: eu preciso de clareza. Você vai precisar, tá? É a maior ferramenta, é a que a gente vai começar por ela. A gente precisa do quê? Se tivesse presencial, ia falar: diga clareza. Né? A gente precisa de clareza. Então, se você não tem clareza, você não tem nada. Você vai vender o quê? Você vai entregar o quê? Se você não tem clareza, você não tem nada.
E assim, eu queria começar hoje falando uma coisa muito forte para você. Talvez a mais forte, e que bom que Deus está me ajudando, eu estou conseguindo sintetizar o que eu preciso para você ser o que você vai ser. Presta bem atenção nisso que eu vou dizer. Deus vai consertar o seu coração. Você acredita nisso? Porque um coração quebrado, um coração torto, um coração sem força, um coração que não acredita, um coração tomado pelos traumas, um coração que vive o passado, ele não consegue ser tomado pelo presente e não consegue gerar o futuro. Então, se você quer ser um mentor, é diferente de ser um psicanalista. Porque você vê um psicanalista, ele pode estar todo quebrado, né? Ele consegue atender. Agora, se você quer ser um mentor e você estiver todo quebrado, você não vai entregar energia suficiente para mudar a vida de alguém. Você não vai ter energia suficiente para empreender. Então, você precisa ter o seu coração consertado. A outra coisa, você precisa acreditar que é possível ganhar dinheiro com isso. Então, a gente vai acompanhar vocês e premiar vocês. Seus primeiros R$1.000 com mentoria, tem gente que já tem. Seus primeiros 3K, 5K, 10K, 20K. Né? Então, você precisa ter esses resultados que eles vão validar você. Deixa eu ver. Bom, eu falei com Deus que eu ia entregar tudo, então eu vou entregar. Eu falo ou não falo, gente? Vai ser difícil para mim, viu? Uma vez uma aluna me chamou a atenção após a aula e falou: professor, não fala da sua vida pessoal, não. Isso te expõe muito, isso não é legal. Mas assim, eu vou levar para o lado do cristianismo. Toda vez que Deus fala de um homem na Bíblia, ele fala dos erros e dos acertos. Quando eu comecei nesse universo do online, eu estou falando sobre clareza no que você quer, em acreditar em você. Algumas pessoas, eu não vou citar nome, que acho que algumas delas estão até ouvindo, elas vão saber, mas sabem que eu não citei o nome delas. Falaram para mim, chegaram até a falar para minha esposa, falou assim: o que seu esposo precisa mesmo é arrumar um serviço. Como se eu fosse um vagabundo. Como se acreditar em mentoria, em viver da terapia, viver online, não fosse trabalho. Mas hoje eu entendo, como psicanalista, que as pessoas elas falam do que elas acreditam, não é sobre você, é sobre elas. Tanto que a terapia nunca é sobre o outro, sempre é sobre nós. E esse bichinho tentou picar minha esposa, de modo que chegou a um certo ponto que a minha própria esposa falou isso. Com muito carinho. A Camila é genial. Ela é delicada, a Camila é sutil. A Camila é a mulher da minha vida, viu, gente? Ela é a segunda chance de Deus para a minha vida. E eu espero que você tenha a segunda chance através dessa mentoria. Não é de casar de novo, não. Não estou falando de ninguém divorciar, não. É de ganhar dinheiro com mentoria. Mas a Camila disse para mim o seguinte. Ela falou assim: amor, assim, sabe? Se você arrumasse um emprego... E aí, o que aconteceu? Um dia a gente foi para a praia e ela pegou o celular para atender uma demanda, um treinamento que eu lancei. E naquela viagem a gente tinha dinheiro para ficar um dia na praia. Né? Quando a gente chegou lá, a gente já tinha vendido uns R$10.000 online daquele treinamento. E aí a gente ficou mais uma semana. E aí ela falou assim: e não é que esse negócio é bom? E aí ela viu aquilo virar 10, 20, 30, 100, 200, 300 mil. Tudo que a gente comprou foi com isso. Tudo que a gente tem não é muito, mas é com isso. Todas as contas do mês, todas as escolas do filho, todos os remédios, parto que eu paguei em particular, viagens que a gente foi, compras que a gente fez, móveis que a gente comprou. Tudo foi disso. Tudo foi disso. E aí, o que eu quero que você entenda? A gente quer que você tenha resultado, por quê? Porque as pessoas, por mais que elas te amem, a nossa mente, ela é conduzida por resultado. As pessoas não acreditam no que você acha que você é, elas acreditam no que você faz, no resultado que você dá. As pessoas que vêm estudar psicanálise aqui, a primeira coisa que elas olham é: quem sou eu? E eles descobrem que eu sou cristão, pai de família, que eu sou formado, que eu tenho uma história, que eu viajei em 21 países, que eu morei em 4. Então eu estou validado. Eles vêm validar a instituição. Quem estudou, quem estuda e qual o resultado teve. Então existe um caminho. Só que quem acha que está pronto não traça esse caminho.
Então, por exemplo, o Thiago dá palestra, ele faz mentoria. A primeira coisa que a pessoa vai observar no movimento dele, a gente vai estudar isso aqui, é comunicação. Como ele comunica, como ele fala. Vocês sabem que o Thiago é um comunicador nato, né? Ele vai falar sobre o que ele quiser, mas talvez fale sobre isso também. A gente vai usar o Thiago bem no tete a tete ali também com vocês, mas ele vai falar também. Então, resultado. Então você escreve aí, eu preciso de resultado. É a primeira coisa. A segunda, essa é a mais importante. Eu preciso que as pessoas vejam os meus resultados. Ah, eu consegui, mas eu não vou expor não, porque eu não quero que as pessoas achem que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque eu sou humilde. Talvez você é arrogante só por fazer essa fala, porque isso é falsa humildade. Humildade, né, é uma condição de espírito, não é o quanto eu mostro que eu tenho, não. Tem muito pobre arrogante e muito rico humilde. Sim ou não? Sim. E eu conheço muito rico humilde, generoso, amoroso, e talvez prospere por isso. E tem pobre que é humilde, amoroso, mas tem uns, a maioria bom, deixa pra lá. Não vou aumentar isso aí, que isso aí não tem nada a ver com mentoria, então. Não vou deixar fluir, não. Então, gente, qual que é a ideia? A gente pensar esses 37 dias sobre isso, ter clareza. Você conseguir achar o ponto. Enquanto você está me ouvindo, você vai achando o ponto. E você vai falando, é possível, né? Eu vou dar certo. Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção no que eu vou falar, porque eu tenho autoridade para falar isso. Eu cheguei a dormir no chão, ganhar a cesta base da igreja, uma marmitinha de uma pessoa que me ajudava, e eu já tinha bastante conhecimento, e eu consegui sair disso para uma outra condição, né? Uma outra condição. E eu quero dizer para você que eu não sei qual a condição que você está, mas você vai sair disso para uma outra condição, certo? Você precisa acreditar nisso, você vai para uma outra condição. E eu quero te preparar, isso é muito forte, gente, esse final de ano, para você viver em 2026 que você nunca viveu até hoje na sua vida. Depois que eu entrei nesse nível, eu nunca mais aceitei que um ano fosse pior que o outro. Aí você passa desafios que você nunca passou, mas você vai viver coisas que você nunca viveu. Então a gente vai estar unido esses 37 dias. Hoje é para a gente clarificar o propósito aqui. E a gente com certeza vai unir 12 pessoas para a gente trabalhar isso. Eu não sei quantas pessoas vão chegar, pode chegar 30, 50, 100, pode chegar menos, não sei. A gente vai trabalhar essa consultoria, plataforma, grupo fechado. Então a gente vai ter essas 4 quintas, mas talvez elas não sejam o suficiente. Então a gente vai estender provavelmente um aulão, alguma coisa e utilizar o grupo também. Então hoje a gente colocou para vocês lá. Você já sabia que você pode ser livre? Talvez você não sabia. A gente colocou lá, você sabia que você pode viver de propósito? Ó. Ah, não, você tem que viver de CLT, você tem que ser registrado. Legal, é bom. Você tem que agradecer a Deus por tudo que chegou na sua vida. Mas o bom é inimigo do ótimo. O ótimo é inimigo do extraordinário. E o extraordinário se torna inimigo do sobrenatural. Falei na terça aqui. Então, a maioria de vocês aqui já viveu algo sobrenatural, certo? Sim ou não? O que você vai aprender? A repetir isso. A ser um provocador de sobrenaturais, de situações extraordinárias na sua vida. Se você viveu uma vez, você pode viver de novo, mas o ser humano se adapta a tudo, e você se adaptou à condição que você está. Então, a sua dor, você sabia que a sua dor podia virar o quê? Um método. Você podia ensinar sobre o que te feriu. Então, a gente vai clarificar todas essas frases durante esse tempo. O que te limitava, né? Então você pode ensinar que o que te limitava podia te libertar. Presta bem atenção. Nós estamos finalizando o livro Professores do Deserto. Vai ficar pronto esse mês. Vamos lançar na convenção. Teve o dia dos professores. Eu falei que todo mundo, de alguma forma, é um professor. Quando a gente é professor do deserto, a gente está ensinando sobre uma dor que a gente passou, uma dor que nos limitava. E cada história ali é uma mais forte que a outra. Eu começo a ler, eu fico emocionado, eu fico impressionado. Eu falo, quanta gente, que história mais linda. Então já é o começo, né? Se eu deixar aqui para vocês contar a história, a gente vai fazer isso com o livro, talvez com a mentoria depois, é muita história que vai impactar muita gente. Então a gente vai ter um grupo para te promover nesse aspecto. Então você sabia que o que te derrubou podia te levantar? Porque aquilo que você passou, o teu deserto mais difícil é onde você... Quer ver uma coisa?
As pessoas vão daqui para os Estados Unidos e tem gente que vai pelo deserto lá, para entrar pelo México, não é? Quem vai não sabe o caminho, mas paga alguém que sabe o caminho. O cara é um especialista naquele deserto. Então alguém vai te pagar para levar ela para o seu destino. Escreve isso, alguém vai me pagar. Alguém vai me pagar. Você que tinha raiva que alguém te fez mal, você falou, essa pessoa vai me pagar. Você vai vencer de outra forma. Alguém vai te pagar financeiramente para você levar ela para o outro lado. Então, você sabia que você podia transformar o que você viveu em uma missão. Deixa eu contar uma história para vocês que valida também um pouco desse ensinamento nosso. O tempo que eu morei na Europa, eu vou fortalecer bastante o que a gente vai falar, falando um pouco de mim mesmo. Eu vivi esse tempo, né, na Europa, e chegou um tempo que eu tinha uma missão. Só que eu não sabia que isso podia me levar para tantos lugares. Eu ajudava pessoas, a gente dava comida, a gente fez um lugar chamado Gutschestau em Heinsberg, que é um lugar da Alemanha, onde tem uma ponte que ela é policiada e com câmera 24 horas, porque ela chegou a um ponto que não podia mais deixar as pessoas chegar na ponte, que as pessoas chegavam e pulavam, virou a ponte do suicídio. E a gente começou a visitar esses lugares. E aí, quando eu fui no Sudão e no Nepal, a gente foi visitar um lugar onde meninas eram exploradas sexualmente, meninas que eram amputadas em situações de minas antigas, pisadas, explodia a perna, explodia a braço. Então, teve um caso lá que me contaram que uma menina perdeu uma perna e um cara foi lá, um médico, amputou as outras pernas, o braço, colocou uma trava, pendurou ela e abusou dela sexualmente enquanto ela estivesse vida. Eu ouvi aquilo, eu voltei para a Alemanha e comecei a contar. Até hoje tem esse vídeo no Facebook. Esse vídeo, na época, assim, em pouco tempo, viralizou. Na época, 3 milhões, era muito. Depois chegou a 30 e poucos milhões. E eu comecei a receber convites para falar sobre isso. O pessoal pensava que eu era uma autoridade, que eu era um missionário que tinha uma escola de crianças lá. Eu falei, não. Eu sou um gestor de marketing aqui de uma instituição e estou estudando neuromarketing, agora com viés neurocomportamental. Mas começaram a me pagar voos para falar. Eu lembro que eu perdi as contas de quantas vezes eu vi no Brasil, eles pagavam o voo para me falar daquela experiência. Então, eu não sabia que a minha missão, né, podia transformar vidas. E eu podia viver disso. Então, eu vivi um tempo vindo para cá. E foi em uma dessas palestras, isso é um ponto central do que eu estou falando. Você está no lugar certo, na hora certa, te conecta com o teu futuro, com aquilo que você tem que ter. Em uma dessas palestras que eu vim dar em Bauru, alguém me conectou, eu vim para Marília. Em Marília eu falei em uma das igrejas a qual hoje eu faço parte, né? Que inclusive a Raquel que está aqui é da mesma igreja. Inclusive a Raquel é da mesma mesa, ela é membro da igreja e trabalha lá em tempo integral, contratada lá da igreja, né? E olha que legal, por conta de eu vir aqui dar essa palestra, depois eu voltei para Bauru, o pastor pagou a passagem para mim ficar mais um tempo no Brasil, e eu vim falar sobre esse projeto aqui. Eu conheci uma amiga, que ficou muito amiga, crente, e depois ela me apresentou a Camila virou a minha esposa. Hoje eu moro nessa cidade, e eu estou conhecendo pessoas aqui nessa cidade, nessa igreja. Então, quer dizer, eu não sabia que a minha missão valia tanto. Então, você pode forçar o propósito, você pode chegar no propósito. Então, eu quero compartilhar coisas que eu vivi, que eu não gostava, porque as pessoas acham ostentação, acham que... Mas Deus está me libertando disso, né? É uma régua minha, não é de ninguém, e eu vou conseguir entregar valor para vocês nisso. Então, assim, você pode ensinar sobre aquilo que você sofreu, aquilo que te derrubou, você pode inspirar com aquilo que te superou, você pode curar os outros sendo o que você é. Eu quero te inspirar a isso. Você pode transformar a sua experiência como se fosse ouro, né? Você não sabia que a sua experiência valia tanto. Você pode viver bem contando a tua história. Então, às vezes, a gente um dia sentou, a Raquel até estava, uma colega nossa, eu vou falar aqui porque ela falou abertamente para todos, ela falou assim, eu fiz o curso, eu já tenho uma outra formação nessa área, mas eu acho que eu preciso fazer mais um curso para me ganhar
autoridade, né, Raquel, para atender. A gente conversou com ela, todo mundo abraçou, apoiou. Esse é o clima nosso da instituição. Assim, não, querido, o que você precisa é só atender para ganhar autoridade. Você não precisa fazer mais cursos para ganhar autoridade. Ou seja, o que você já tem já pode te levar para um nível legal. Então, você pode contar a tua história, ensinar o que aprendeu nessa dor, e a gente só precisa clarificar isso, a gente precisa responder essas perguntas de forma individualizada. Não sei se a gente consegue fazer aqui hoje, mas esse é o nosso objetivo. Né? Você pode liderar com o que você já venceu, aí vai chegar alguém lá e vai falar, mas você acha que você é tudo isso? Aí, minha filha, a gente tem que trabalhar você nessa questão. Né? Então, você precisa colocar objetivo, anota isso. Tem que ter um objetivo em cada coisa que você oferece. Sim ou não? Beleza. Segunda coisa. Vocês acham que eu tenho... vou fazer uma pergunta sobre mim. Vocês acham que eu tenho autoridade para ensinar o que eu ensino? Vocês acham isso? Beleza. Graças a Deus. Então você não estaria aqui. Então, se você tem autoridade no que você ensina, as pessoas vão parar para te ouvir. Outra coisa, que é uma pergunta que você precisa anotar. Quais lugares você quer entrar? Eu quero dar palestra na igreja, sei lá. Eu quero ter minha clínica, eu quero atender presencial, eu quero atender online. Eu quero dar mentoria para mulheres, eu quero dar mentoria para homens. Ah, beleza. Você quer dar mentoria para mulheres. Você vai dar mentoria para mulheres sobre o quê? Vamos melhorar. Qual o tema que você vai dar? Ah, beleza. Já descobriu? Então vou te ajudar. Você vai dar mentoria, você quer entrar em um lugar, você já sabe esse lugar, estou dando um exemplo, mentoria para mulheres. Tá, o que você vai falar para mulheres? Depressão, ansiedade, borderline, divórcio, doença. O que você vai falar? O que a sua vida fala? O que você venceu? Vamos clarificar o propósito. Tá, não sei, então vou te ajudar. O que você fala que as pessoas falam? É muito forte isso na sua vida. Eu queria ter a fé que você tem, o amor que você tem, o acolhimento que você tem, a estratégia que você tem, o conhecimento que você tem, a dinâmica que você tem. O que é que você tem? O que é que você tem? Eu tenho na minha história uma classificação de que eu era o burro, que eu era da roça, eu não ia sair do lugar, eu não ia dar certo, rotulado pela família. E quais são as minhas crenças? Primeiro, Deus mudou tudo. Qual é a minha segunda crença? Dedicação. Muita dedicação, muita bunda na cadeira e até hoje eu não saio dela. Então, o que é que eu consigo clarificar para as pessoas? Acolhimento, foi o que eu menos tive, é o que eu mais entrego hoje. Acolhimento. É o que eu menos tive, é o que eu mais entrego. O que você menos teve, que você mais vai entregar? Não, eu nunca recebi, eu não vou dar. Esse é o mundo dos ignorantes que vivem ralando a semana inteira, sexta vai encher a cara no happy hour, segunda volta a ralar. Porque eles não querem entregar nada que eles não receberam. Então, uma pessoa paga para você para quê? Qual é a transformação que você entrega? A gente vai clarificar isso durante todo esse tempo. Então, como você comunica o que você está vendendo? Então é o seguinte, você tem que, se você quer vender muito no ano de 2026, você tem que antecipar agora em 2025. Se você quer vender muito em 2027, você tem que antecipar agora, porque daqui 2 anos você tem que ter vendido R$1 milhão, 700 mil reais, 500 mil reais. Você tem o MEI é 80 e poucos mil reais, quase 90 mil reais. Quando chegar em junho, você tem que abrir outro MEI, mudar para ME, porque você vai bater essa meta. Aí você fala, poxa, é difícil até alguém fazer. Diz que soltaram um cara num lugar para correr e a hora que ele terminou, o cara falou, cara, você bateu um novo recorde. Como que você bateu um novo recorde? Ele falou, não sabia que tinha recorde aqui. Eu só dei o meu melhor. Você não sabe se você vai bater o recorde, você tem que dar o teu melhor. Então, quem antecipa, gostei muito dessa frase, até coloquei para vocês lá, escrevi entre parênteses, Diego. O Diego, a gente estava conversando, ele falou, vou usar uma frase aqui, vamos honrar, né, que ele falou que eu ouvi do meu pastor, e eu não tenho como perguntar ao pastor de quem ele ouviu, então deixa lá o mérito dele. Ele disse o seguinte, quem antecipa, governa. E essa é uma frase que você vai ver eu falar muito. Chegou em mim e lascou, Diego. Tem um monte de gente que vai ouvir e vai falar que é eu que falo. Mas eu vou falando que eu ouvi de você, tá? Então, quem antecipa, governa. E eu queria falar uma coisa para você. Essa outra frase, essa aqui é muito eu e Deus para você. Você quer ver uma pessoa te honrar em tudo que você faz?
Essa frase você pode anotar. Pegue alguém no colo. Essa é a maior falta do ser humano. Ela é tão violenta, a nossa criança interior, que no caminho de Emaús, a Bíblia conta a história de Jesus caminhando com homens e Jesus acolheu, pegou eles no colo. Andou com eles e quando eles viram, ele não estava mais. Ele entregou algo que eles precisavam no momento que eles estavam muito tristes, muito desanimados. Pega alguém no colo. Pega alguém no colo. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e falou, vocês não podem jejuar comigo nem 2 horas, nem 1 hora. Vocês não podem orar comigo nem 1 hora. Vocês não podem me acolher um pouquinho, vocês não podem me pegar no colo. Pega alguém no colo. Pegue 1, pegue 2, pegue 3. Ah, mas eu não... Ninguém me pegou no colo. Faça Mindfulness, faz a ativação plena, faz o 7X, faz a cura da criança interior, cura isso em você. Então, você precisa ser, tá? Você precisa ser. O ser não pode atropelar o ter. Você precisa ter clareza dessa frase, tá? Eu vou falar coisas complexas aqui, você anota, fica meditando nisso a semana inteira para você entender. O ser não pode atropelar o ter. Michael Jackson tinha, mas não era. Amy Winehouse tinha, mas não era. Elvis Presley tinha, mas não era. Tem um monte de gente famosa aí, tem, mas não é. Tem dinheiro, tem fama, mas não é. Se você quer ser uma pessoa diferenciada, o ser tem que fazer a diferença. Nós estamos numa geração que aprendeu meia dúzia de coisas. Não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você vai ter vida curta. Vai ter no online, você não vai sobreviver. Não vai. Na mentoria, que está só titã, você entra aí na internet, no YouTube aí para você ver se alguém vai querer te ouvir. Eu tenho que ser sincero com você. Por quê? Para você melhorar. Eu sem a minha 1h30, 2 horas correndo, e aqui ó, estudando, anotando. Meu bloco de notas, eu abro ele aqui. Eu não consigo nem chegar a primeira vez que eu anotei, porque ele é nuvem, já tem ele há muitos anos. Eu perco a conta da quantidade de coisas, de temas, dá para vocês verem na tela aí, né? De coisas. Deixa eu abrir o outro. Não vou conseguir mostrar tudo. Que eu tenho aqui, estudando, sintetizando, organizando, montando. O que eu montei na terça não é o que eu estou entregando hoje. Então você vai ter que estudar, organizar, clarificar, a gente tem que pôr isso. E não é muita coisa, é a quantidade certa. Então você vai colocar, por exemplo, seu método tem 12 meses. Você tem que organizar ele em 12 aulas. Ah, não dá mais, então põe no online. Não dá mais, então põe na mentoria personalizada, faz só o que dá. Que aí você não precisa entregar tudo. Então a gente precisa entender isso. A Bíblia é uma mentoria, tem para tudo. O dia triste, o dia da depressão, o dia do desânimo, o dia do cansaço. E cada vez que você entra lá, aquilo se renova. É uma mentoria. Então a gente precisa entender sobre o que a gente vai precisar abrir mão para montar. Quanto tempo você vai ficar aqui com a gente? Para a gente montar. Hoje é muita informação, brainstorm. Mas depois a gente vai fazer um briefing e um branding disso. A gente vai organizar isso e como você vai aplicar até chegar aqui, ó. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa entender isso, gente. É o óbvio que precisa ser dito. O café que você toma na sua casa, a pessoa colheu o café e já entregou na sua casa, ele está pronto? Não, passou por um quê? Um quê, gente? Processo. Quando você vai entregar algo compactado para alguém, você passou aqui por um quê? Um processo. Então a pessoa, você está cobrando, está ajustando, está tudo. Hoje eu atendi uma pessoa, eu até queria ter conversado sobre uma colega nossa que está aqui, que até me indicou ela e ela já me avisou, falou, essa pessoa aí é complicada. Né? E aí depois vou conversar com ela para a gente não ficar citando pessoas e tal. Mas não tem nada, é a pessoa de fora e tal. Mas a pessoa me ouviu, eu dei um atendimento, ela me escutou, ela vende uma imagem de que ela tem uma condição financeira, e aí fomos lá, quando chegou ela falou, quero fechar o pacote de sessões com você, ou fazer uma sessão com você, eu acho que você é o perfil que eu preciso para me ajudar na minha demanda, que eu tô tendo crise disso. Eu já tinha clarificado para ela tudo, quem eu sou, o que eu faço, minhas formações, como eu ensino, e ainda entreguei o que ela tem e como iria resolver.
Aí quando eu terminei de explicar tudo, ela falou assim, eu dei o valor, ela falou assim, tem como você melhorar o valor? Eu melhorei. Ela falou, eu ainda não tenho condições. Eu falei, então é o seguinte, eu vou arrumar alguém que está estagiando e te atende gratuitamente. Ah, mas pro problema que eu tenho, um estagiário não vai conseguir me atender. Eu falei, então quase que eu respondi para ela, então você quer que ela atenda de graça? Aí o dia que você vai pagar para mim, você come pizza? Aqui, ó. Olha o tamanho que está aqui, ó. Uma banana para você. Por quê? Porque eu tenho claro o valor do meu trabalho. Eu vou deixar de atender um aluno meu que está crescendo, que vai dar resultado, eu vou deixar de ter um tempo com meu filho para me ficar pedindo esmola para uma pessoa que precisa de aceitação e que está debruçando isso sobre mim? Sabe por quê? A frase é essa, anota aí. Eu preciso abrir mão. Agora eu vou te explicar sobre essa frase. Eu sei o valor que as minhas coisas têm porque eu sei o tanto que eu abri mão para chegar onde eu estou. Então a clareza de propósito é saber o tanto que eu abri mão para chegar onde eu estou. Eu já cansei, já abri mão, agora eu tenho que cobrar. Ah não, mas é 300, aí você chega lá, não sei lá, 120, atendimento assim, eu sei o que eu entrego. E aí a pessoa, não. Então, mas você quer o que então, minha filha? Você quer o que então? Porque tem gente que é folgado, só que ele vai ser folgado no espaço que você dá. Tem gente que quer cobrar, mas não quer investir. Eu estava falando isso com o Thiago. O Thiago falou, já investi. Aí, professor, acho que uns 100K. Eu entrei numa compulsão boa, numa sublimação das minhas faltas. E todo curso que eu vi, eu comprava. Toda a imersão eu comprava. E aí, vai entregar. Aí a gente está com uma cliente que pagou 25 mil reais numa mentoria. O cara entregou um script de porcaria para ela e não valeu de nada. Aí ela chegou na gente, até comentava isso com o Diego hoje, e o Thiago falou, olha, o que vocês entregam? Vamos estruturar a tua landing page. Não, estruturar não, você não tem. O livro impresso, blá. Aí sabe quando a pessoa quer pagar? Quer pagar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais, mas pro outro ela pagou 25. Sabe aquela pessoa que compra geladeira na Casa Bahia? A geladeira quebra, quando ela vai no Magazine Luiza, ela quer uma mesma geladeira mais barata ou de graça para compensar o que ela perdeu na Casa Bahia. A conta não fecha. A pessoa quer compensar em você o que ela perdeu na vida. Não entrega. Por isso que você tem que ter duas atividades. Coloca aí. A primeira, fixa. E a segunda, flutuante. Então, eu vou ensinar isso para você. Qual que é a tua primeira atividade fixa hoje? Ah, é psicanálise clínica? É o meu caso. Eu sou terapeuta clínico, docente. Qual que é a minha segunda atividade? A mentoria. Ah, não. Qual que é a minha primeira atividade? A mentoria. Então, ganho muito com mentoria. Por quê? Porque quando a pessoa vier jogar o teu valor no chão, você já tem a tua fixa, você está na flutuante, você não fica dependente disso, beleza, gente? Vocês conseguem entender? Então, aí a pessoa não quer... Não, mas não é assim. Aí você quer pegar tudo, que a experiência dele, do Thiago, a minha experiência, e a de outros que daqui a um tempo vão estar na equipe fazendo mentoria para essas pessoas que vão pagar 25, 30, 50 mil, que é o valor de mercado hoje para fazer uma mentoria. Sei que vocês não sabem o que vocês estão recebendo aqui, mas logo vocês vão ter discernimento de valor, vocês vão ver que isso aqui custa muito caro. Né? A equipe do Flávio Augusto lá vende para você estar lá falando com o terceiro carimbador do último secretário dele lá, te dando um script, 25, 30, o mais barato 15 mil reais. Entra lá na liga dele, lá, tá lá no Instagram dele e pesquisa o preço lá que você vai ver. Então, a gente precisa saber o valor que tem. Então, você tem que ter clareza disso, senão nem entra. Nem entra. Agora, empreender, vir para um campo desse, você tem que ter sede. Você vai ganhar muito, você vai ganhar propósito, você vai ganhar espaço, mas você tem que ter vontade. Do contrário, é muito melhor trabalhar no CLT. Você registra, trabalha das 8 às 5, ganha lá 4, 5, 6 mil por mês e você se aposenta lá, compra uma casa, agradece a Deus todo domingo no culto e vai para o céu. Se você chegar até lá, né? Porque do jeito que o povo está trabalhando hoje, do jeito que as empresas estão escravizando, se você chegar até lá. Agora, não, eu quero ter uma empresa. Eu estou falando... Gente, eu estou falando do meu coração aqui, não é aula de psicanálise, beleza? Tá claro para vocês? Se você quer ir para o próximo nível e falar, não, eu quero... Aí, meu filho, é outra pegada. Né? Então, você lança a oportunidade, você se lança na oportunidade e as coisas acontecem. O que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra e vai. Quando ele foi, a coisa aconteceu, sim ou não? Aí ele quis levar Ló. Deus falou, deixa Ló. Anota aí, quem eu vou levar? Se não tiver ninguém, melhor ainda. Coloca bem na frente, ninguém.
Porque para você levar a pessoa errada, é melhor você ir para esse nível sozinho. Deixa essa mala sem alça aí para trás. Sabe qual que é o problema? Deixa eu ajudar vocês aqui. Tá muito boa essa aula. Acho que vou parar de dar aula de psicanálise, vou falar só assim do meu coração. Sabe qual que é o problema? A gente quer levar pessoas que não cabem no nosso próximo nível. Sabe o que essas pessoas vão fazer? Te puxar para trás. Sempre vai deixar você um passo atrás. Você nunca vai chegar lá. Ou essa pessoa caminha com você ou não caminha, meu filho. Você vai perder um monte de coisa por causa dessa pessoa. E isso é felicidade também, porque se você sustenta isso, é um problema seu, não é meu. Mas você tem que estar ciente disso. Se lança na oportunidade, Deus só deixa aí e vai embora. Vai embora. Então, às vezes, o nosso coração precisa ser consertado. Pague o preço para estar nos lugares que vão te levar para o próximo nível. Pague o preço. Pague o preço. Pague o preço. Eu lembro quando eu fiquei louco por causa do negócio de um desses mentores que eu tive, um deles é o Ítalo. Eu enlouqueci. Alguns de vocês conhecem ele, né? Ele é fera, hoje está multimilionário. E eu fiquei doido com aquilo, porque o que o Ítalo entregou mudou a minha vida. O que muda a sua vida tem preço? Não tem preço. Enquanto eu não comprei a mentoria dele, eu não fiquei em paz. E aquilo me custou muito caro naquele momento, mas depois que eu comecei a monetizar, que a primeira que eu comprei era 3, hoje meu ticket médio é 5. Então, quer dizer, valeu muito mais. As pessoas, eles querem vender. Eu conto uma experiência minha, que eu venho de uma época em que eu não tinha as coisas. Então, tudo que eu conseguia craquear, que a gente chama falsificar, eu falava isso com o Thiago. Eu fazia. Então, tinha o programa do Office, vamos falsificar. O código, vamos falsificar. O Canvas, vamos falsificar. Hoje eu estou usando, na época não tinha Canvas, né? Não vamos comprar nada, né? Aí, tudo vai ser de graça. Até que eu descobri que tem coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir de graça. Você vai ter que pagar um preço. Eu desliguei porque alguém tinha ligado o microfone, aí agora eu liguei para... Voltou, né? Obrigado, senhores, obrigado, Gisele. A gente vai ter que pagar um preço para a gente chegar lá. Aí você fala, mas professor, eu já estou velho, eu já estou cansado, eu já sofri muito, problema seu, meu filho. Se você quer, paga o preço. Caleb já estava com quanto que ele falou? Senhor, já sou um homem de 80, era 85? 85 anos, mas ainda tenho a força dos 40. Já se passou 45 anos e eu continuo com a mesma força. E recebeu o que era dele. Eu falo muito aqui sobre Josué e Caleb, tanto que a gente quer ter um dos 12, e desses 12 ter um Josué, a gente quer ter um Caleb, é os titãs que estão sendo esculpidos, eles vão fazer diferença. Do meio desse grupo que veio lá do passado, nasceu os novos, nasceu o Wendel Carvalho, nasceu esses mentores que estão aí, Pablo, é novinho, veio lá do Érico Rocha lá atrás, e desses estão nascendo outros, dessa turma vão nascer outros. Ah não, talvez eu não ganhe 60 milhões de reais como ele ganhou, mas 1 milhão tá bom, não tá? 500 mil tá bom, não tá? Se você tiver 10 pessoas que você tem uma mentoria de R$1.000 mensais, de 12 meses, você tem 12 mil vezes 10, você tem 120 mil. Você multiplica isso por mais 10, deu 100. Bateu 1.200.000 reais. A conta fecha assim. Então, a gente precisa entender o seguinte. O que eu preciso ser? Um GPS. Levar a pessoa para o destino dela. E prosperidade, após falar de mentoria, a gente precisa entender que prosperidade não é só ganhar dinheiro. Prosperidade é me tornar uma autoridade. Prosperidade é vencer o medo que eu tenho. Prosperidade é conseguir aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu dou valor em coisas da minha vida que o dinheiro não pode comprar. Ninguém vai poder comprar o que Deus colocou na minha vida. Já tentaram me quebrar, já tentaram fechar, já tentaram copiar, já tentaram modelar, já criticaram, já montaram um grupo separado. Não vai. Não vai, porque se a motivação for errada, se a tentativa é derrubar outra, não vai. Cada um tem proteção daquilo que investiu. Você ganha autoridade no céu e na terra. Tem hora que a coisa dá uma envezada, viu, gente? É o jejum, nem a igreja.
Tô brincando, tô brincando. Eu sei que tem gente que não acredita, mas... Então vamos lá, vamos caminhar aqui para finalizar a minha fala aqui, que eu não quero cansar vocês e eu vou dar um edito, vou dar um tempo de água e a gente vai ter aulas que ele também vai falar e a gente vai ter um tete a tete, então a gente vai ter muito. Mas é que eu preciso usar esse momento, porque a gente não estava terça, a gente precisou falar um pouco sobre isso e ainda um pouco sobre a aula que é o segredo dos relacionamentos. É uma aula que vale a pena a gente dar de novo, porque tudo que você resolve está envolvido relacionamento, sim ou não? Relacionamento com o esposo, relacionamento com o filho, relacionamento com Deus, relacionamento com o dinheiro, relacionamento consigo mesmo. Então a gente vai ter essa aula sobre relacionamentos de novo. Então o que a gente precisa entender? O que o catador de latinha, vou usar aqui o Geraldo Rufino, o Freud, que é o médico, e Jesus têm em comum. Todos eles tinham uma palestra, uma mentoria e um método. Escreve aí. Eu preciso de uma palestra, escreve aí. Uma, não é duas. Uma palestra, uma mentoria e um método. Então é o próximo nível. A outra coisa que eu preciso falar com você. Você precisa aproveitar a oportunidade. Tem gente, hoje eu cheguei a uma conclusão na minha vida e na vida de todo mundo. Quem aqui já teve mais de uma chance de recuperar, de reconstruir, de refazer alguma coisa na sua vida? Quem aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Faz assim. Beleza, você já teve uma chance. Quem aqui acha que mesmo não tendo aproveitado as chances, depois apareceu uma outra oportunidade? Quem aqui? Apareceu, não aparece? A vida não é cheia de oportunidades, você perde. Quando você acha que não tem solução, aparece mais uma oportunidade, certo? Beleza. Mas quem aqui acha que se tivesse aproveitado a oportunidade lá atrás, tinha remido o tempo? Tinha ganhado mais dinheiro, tinha aproveitado mais. Então, gente, é isso. Se você entender isso, o de hoje está pago. Porque você está diante de uma oportunidade. Se você desistir, a gente vai ficar 37 dias juntos, além das 4. Se você desistir, se você parar, se não fizer, o tempo vai passar do mesmo jeito. Semana que vem você não melhorou sua mentoria, seu método, sua palestra, não teve clareza, não deu mais dinheiro, não montou uma estrutura, não faz parte de estrutura nenhuma. Então, oportunidade, a gente tem muitas, mas aproveita poucas. Essa é uma. Então, músculo que não se move, atrofia. Amor não cultivado, morre. Então, o rio que não flui, ele vira um pântano, ele vira um mar morto. Então, o que a gente precisa fazer? Colocar isso para ser trabalhado. Ô, Franz, depois a gente dá um jeito de você assistir essa aula aqui. Está sendo gravada, essa tá. Então, obrigado, viu, por avisar. Progresso é igual felicidade. É simples. Quem não está progredindo está o quê, gente? Ah, não, eu estou parado, eu estou de boa. Não, está regredindo, porque as coisas continuam acontecendo. Então, se desafie, se envolva com esse próximo nível. Vocês já viram uma semente discutir com o solo? Não, o que ela faz? Floresce. Ela floresce. Quem não está crescendo está morrendo. Então, você precisa se sentir vivo para você continuar fazendo o que você ama. Senão, você vai ficar assim, é difícil, você vai arrumar um monte de desculpa. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Essa aí você tem que ter na ponta da língua. Eu tenho dificuldade com quem é muito bom em dar desculpa. Tem dificuldade de me relacionar, tem dificuldade de estar perto, tem dificuldade de confiar. Porque quem é bom em dar desculpa não é uma pessoa que você pode confiar em alguma coisa. Como é que eu vou confiar a vida da Stephanie, do Diego, a uma pessoa e falar, você vai acompanhar o Diego para mim, sei lá, no aeroporto, até chegar em Israel, se eu sei que essa pessoa já faltou de um monte de coisa, deixou um monte de gente na mão, como é que eu vou confiar a vida de quem eu acredito? Não dá. Se eu coloco uma pessoa perto de mim, é porque eu estou confiando nela. Então, uma das nossas consultorias, você vai me contar e a gente vai clarificar. Então, assim, o que você vai fazer? É uma landing page, é um livro, é um curso? Qual é o método? Qual é a primeira pergunta? Essa é a pergunta de hoje, tá? Para a gente clarificar. O nome não é o que eu faço. Essa é a frase, tá? Se você conseguir entender ela, você entendeu a boa parte de todo o treinamento que precisa melhorar e muitas coisas você vai precisar aprender. Mas é o seguinte, qual é a transformação que você oferece? Essa é a frase, tá, gente? Baseada nela e na sua relevância.
Então, treinamento é horizontal, consultoria é o quê? Vertical. Treinamento é horizontal. Consultoria é o quê? Vertical. Mentoria é o quê? Vertical. Método é o quê? Vertical. Palestra, relativamente horizontal para você entrar no vertical, mas ela pode ser vertical, porque vem um cara e fala de uma coisa. 5 milímetros, 1 quilômetro de profundidade. Quem ganha o prêmio Nobel? É alguém que faz uma coisa só com muita profundidade. Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel de Biologia, Prêmio Nobel de Ciência. Então, o cara que ganhou o Prêmio Nobel de Biologia descobriu que nós tínhamos 2 bilhões de fios encapados duplos no glóbulo ocular. Então, ele sabe muito de uma coisa só. Então, você precisa saber muito de uma coisa só. Ah, do que você sabe? Eu sei tudo sobre marketing, psicanálise, mentoria, palestra, eu sei de vida, de coração. Quem diz que sabe tudo, não sabe nada. Por que é bom você ser bom em uma coisa só? Você quer ver uma coisa? Fazer uma cirurgia de coração é fácil ou é difícil? O que vocês acham? Difícil, né? E para um médico que faz 10 cirurgias de coração por semana, já está fazendo isso há 20 anos. É fácil ou é difícil? Fácil. Porque ele não tem horizontalidade, ele tem profundidade. O que dá para fazer, ele vai fazer. O que não dá, não dá. A pessoa morre, tem que fazer o quê? E embora ele fica se acabando? Não, porque ele foi preparado para isso. Então o que a gente precisa? De preparo. Qual a transformação que eu ofereço? O médico é a cirurgia de coração. Então, a consciência de que o método, a mentoria e a palestra funciona. Então, vou dar um exemplo aqui. O que está funcionando no meu corpo? Qual tipo de dieta? É low carb? É dieta do Mediterrâneo? A Camila colocou aqui no livro dela todos os tipos de dieta que ela acha pertinente. E ela colocou a relação dela com a saúde mental, a fome emocional. E tem a dieta que ela mais gosta. Ela não gosta muito do low carb no método dela, ela não gosta muito da dieta do Mediterrâneo, então ela faz personalizado. Então, assim, como é que é o meu trabalho? O que eu ofereço? Qual a síntese? Nesse livro meu aqui, você tem que ter um livro. Nesse livro meu aqui, TQD, tem na teoria de Freud? Você já viu na teoria de alguém? É meu. QRS, querer, renunciar, sustentar. Você já viu em algum lugar? Não é meu. Radar. Já viram alguém ensinar isso? Ninguém nunca ensinou isso. Em lugar nenhum. Então tem alguém que ensinou alguma coisa parecida, tem com outro nome, mas isso aqui é meu. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês? O que funciona? Né? Qual que é a consciência do teu método? Qual que é o setor que você vai trabalhar? Então, o que a gente precisa ter clareza? Tem gente que quer ser presidente do Brasil, mas nunca foi síndico do prédio dele. Então, quer dizer, vamos trabalhar o que você tem, não inventa moda. Né? Como você funciona? Como a pessoa que você vai atender funciona? Ela trabalha mais no raso, ela gosta do profundo, ela é muito intensa, ela busca uma palavra, ela quer a confirmação, nessa confirmação ela se perde ou ela se encontra. Eu tenho aluno que ele fala, cara, eu estou perdido, é muita coisa. Ele está perdido porque ele busca muita coisa. Né? Hoje eu até falava com o Diego aqui, ele falou, cara, eu comecei a pesquisar, estudar, isso é muito bom. Depois eu clarifiquei e peguei uma coisa só. E é isso que é a psicanálise, por exemplo. Você faz um barquinho e vai navegar no oceano da vida de cada pessoa. Você não fica pesquisando o oceano a vida inteira. Porque tem, no universo do subjetivo, tem conteúdo para a vida inteira. Então a gente ensina você de forma personalizada. É o que você vai fazer com o seu cliente. Presta atenção, a gente está hoje num brainstorm aqui, depois isso tudo vai afunilando. Vocês sabem que a psicanálise é assim. É a repetição, é o dia a dia, para a gente conseguir, né, achar. Então assim, razão, emoção ou criação? Mentoria, método e palestra fala sobre criação. A gente tem razão, todo mundo fala muito, a psicanálise fala trabalhar a emoção, mas é a criação. Vamos dar voz usando o quê? Criação. Quando Deus quis criar o mundo, ele fez na criação, ele foi lá e disse o quê? Haja luz. Então a gente precisa colocar luz, a gente tem que começar pelo começo. Então a gente precisa ajudar a colocar essa essência, o talento e o conhecimento de forma organizada. Escreve aí, eu preciso organizar. Organizar, gente, organizar. A maioria
dos meus resultados não foi sobre a quantidade de coisas novas, foi sobre a quantidade de coisas que eu tenho de forma organizada. Eu estou falando com vocês aqui e eu tenho o quê? Uma organização, tem começo, meio e fim. Eu não fico falando, tá vindo na cabeça dele, não. Eu tenho um esboço mental, tenho um esboço físico. Então, eu preciso conseguir manifestar em palavras aquilo que está dentro da minha cabeça. Escreve aí. Eu preciso manifestar em palavras o que está na minha cabeça. Então, Deus tinha na cabeça dele os céus e a terra. Então, ele chegou primeiro e falou, haja luz. Depois, haja. Ele transformou o tal na cabeça dele em palavra, palestra, método e mentoria. Isso é muito top, não é, gente? Vocês não acham, não? Eu acho, não é porque eu estou falando, não. É conhecimento, ele muda a vida das pessoas. Medo, insegurança e indecisão. Isso é o que você vai precisar vencer. A gente precisa pegar a essência do teu sonho. Então, medo, insegurança e decisão pode te travar. Então, nós estamos aqui, eu estou aqui, para dizer para você o seguinte, isso é top que eu vou dizer. É só coisa top, né? É muito bom os trabalhos de mentoria, eu estou gostando muito. Não passe pela sua vida sem fazer nada a respeito do que você tem. E a frase é essa, ó. Vale a pena investir no que arde no seu coração. O que está ardendo no seu coração? As pessoas não sabem sonhar. Sabe por quê? Tem gente que fica esperando o povo sonhar com ele. As pessoas precisam sonhar com você? Não, porque o sonho é quem? É de quem? O sonho é seu. Então não dependa do seu marido, da sua esposa, do seu amigo para sonhar, não, meu filho. Você sonha e vai atrás. Ele tem o sonho dele, você tem o seu. Ué. Mas o teu vai custar mais caro. Não interessa, é meu. Ué. Oxi. O sonho é meu, dá licença. Então o que faz a gente chegar lá é investir no nosso sonho. Então o que eu posso vender? Exemplo. Como você perdeu peso? Mas tem muito curso vendendo sobre como perder peso. Como você perdeu peso? Como acolher a sua dor? Tô falando de forma fictícia aqui, né? Autoestima. Por que você vive tão para baixo? Imagem. Como sair da zona de conforto? Casamento. Área infantil. Você é bom com criança? Vende isso. É bom com família? Vende isso. É bom com quebrar vício? Você já foi viciado, usou droga e não sei o que, se libertou, tá não sei quantos anos limpo, você sabe o caminho e você não vai determinar, mas você vai dizer, existe um caminho. Venda isso. Como abrir seu próprio negócio? Vende isso. Então, a sua história é mais ou menos o seguinte. Deus te honrou, mas você esconde o poder dele. Porque você quer estudar para mostrar um poder seu. Quem é que acredita no poder de Deus? Então tá. Você precisa ser cristão, crente, no sentido de acreditar no poder de Deus. Não. Aí você fala assim, Deus vai me honrar. Ou se você é ateu, a vida vai me honrar. Mas como é que a vida vai te honrar se aquilo que a vida te deu você esconde? Palestra, mentoria e método é pôr para fora. Clareza no propósito leva a exposição e intencionalidade. Faça exposição intencional. Então, se eu me sinto mal, feio, eu não vou. E a gente precisa trabalhar essas questões seletivas, de forma seletiva e única. Fala, professor, eu acredito que eu tenho uma carreira brilhante e que eu vou arrebentar, mas eu não creio. Peraí, como que eu acredito, mas não creio? Aí você descobre o porquê. Eu me sinto mal, eu me sinto feia. Aí você já descobre o porquê. Comparação. Eu não falo como o senhor, eu não falo como a fulana, eu não falo como o senhor. Meu filho, eu vou te falar, o que tem gente feia bombando na internet, você nem feio é. Talvez até seja para alguns. Né? Eu contei aqui na terça da minha sobrancelha, né? Que a Bíblia fala dos olhos altivos. E eu fiquei tão preocupado quando a Bíblia falou isso, porque eu não tenho metade da sobrancelha e fica parecendo que eu tenho um olho altivo. Mas não é isso, resolve com uma renda. Mas não deu tempo, não foi atrás de uma tatuagem. Eu vou fazer. Um dia vocês vão chegar aqui, eu vou estar com a sobrancelha aqui, ó, só para compensar a falta aqui embaixo. Aqui, ó. Aí eu não vou dar aula porque eu não tenho sobrancelha. Meu filho que tem dinheiro fazer um sucesso sem dente, e quando você está à toa, você fica vendo ele. E ele está cheio de parceria lá no Instagram. O que você está vendendo? Nada, professor, porque eu não tenho nada. Não, você acredita que você não tem nada.
Então, se eu me sinto mal, eu vou vender o quê? Então, clareza, a importância de falar a sua história da maneira correta. Tem coisa que você não precisa falar, que vai te expor pra caramba. Sim ou não? Sim, eu vou me sentir exposto. Não fale. Não fale. Se vai te expor, se vai fazer as pessoas te julgar, dá uma segurada. Então, para terminar, você pode ficar do jeito que está ou pode tentar o desafio de ir para o próximo nível. Então, a gente quer scriptar e modelar pessoas. Então, assim, ó, escreve aí, ó. Vamos colocar aí. Você não precisa ter 7, tá? Pode ter 1 ou 2. Quais são as 7 pessoas que eu quero modelar? Eu modelei um monte de gente. Hoje eu modelo 1 ou 2 pessoas só. Quando eu comecei, eu gostava dos caras que são muito bons, que todo mundo segue. Eu não vou ficar citando nome, porque vai parecer que estou diminuindo. Mas é esses caras que tem aí, que estão na mídia. E eu achava eles o máximo, porque eles estavam falando de comportamento. Eu comecei lá no Tony Robbins, aí fui descendo no Brasil e cheguei nesses caras que todo mundo já conhece, que fala de comportamento, que é famoso, que ensina coach, que ensinamento. Eu achei legal. Aí eu subi pro degrau da psi. Aí eu saí desses caras. Agora eu quero pegar o degrau da psi e aí sim colocar em método, porque agora eu tenho clareza sobre isso. Que eu não vou descer o nível, porque eu estou pegando toda a minha expertise e transformando em método, palestra e mentoria. Então, quem que eu estou modelando nesse nível? Eu estou modelando psiquiatra, eu estou modelando médico, eu estou modelando psicoterapeuta, eu estou modelando alguns mentores que ensinam. Alguns da área de marketing pode ser lá desse nível que não é psicoterapeuta. Mas eu estou modelando gente que influenciou a minha vida, que o que o cara fala assim, eu falei, esse cara é fora da curva. E tem gente que eu sigo, eu estou modelando, que ele nem famoso é, mas ele entrega muito mais que os famosos. Então a gente precisa estruturar quem você vai modelar e o que a gente vai colocar nisso. Então a gente vai sentar com você. E quando você terminar essa jornada, você vai ter tudo prontinho, aí é só fazer. E aí tudo que você for investir a mais isso aí não é nada. Então qual que é a nossa meta? Depois eu vou entregar isso para vocês. Já entreguei. Isso que eu falei, eu prometi na terça, eu já entreguei. Que é um PDF que está lá no grupo, fechado. Quem não tem, quem não for do grupo, pede que eu te mando. Que é o que a gente pretende estruturar. Checklist, passo a passo, marketing, plataforma. Não é tudo, mas é o que precisa no seu. Script, comunicação, se a tua história é envolvente, se não é, como torná-la. Né? O que faz a sua história um espetáculo diante das pessoas, né? Você tem que separar para você achar, nossa, as pessoas vão me adorar agora, e adoração é só a Deus. Ah, meu filho, larga a mão desse negócio de método e continua onde você está. Porque se você não vencer essas coisas, você vai ter muita dificuldade de se posicionar. Então a gente vai pensar sobre tudo isso e eu acho que vai ser muito legal. Então, basicamente, a gente vai estruturar a tua história, o que as pessoas pagariam bem para passar coisas que elas... para empreender coisas que elas não gostariam de passar. Né? Então a gente falou bem isso sobre terça, eu vou repetir. Para não ter que passar aquilo que você passou, você pagaria muito dinheiro? Sim. Agora, você acha que as pessoas pagariam para você aprender, por exemplo, como você emagreceu, como você desceu na vida, sei lá, o tema que for, para elas não terem que passar muita dificuldade? Sim. Agora, como é que elas vão fazer isso? Elas precisam entender o que você está oferecendo. E é isso que a gente vai fazer durante um bom tempo, para transformar alguns cases aqui que vão gerar mais cases e mais cases de sucesso. O que isso vai trazer para você? Quando você tiver clareza que você entrega, você vai cobrar mais caro, vai ter mais tempo, vai se realizar, vai mudar de nível, vai ter mais qualidade, vai se realizar, né? Vai faturar bem, não vai negar seu chamado, sabe? Não vai perder tempo, não vai se aventurar, vai fazer uma coisa só, de um jeito só. E aí eu quero compartilhar com você, nesses 37 dias, alguns erros e acertos, bem como alguns amigos, e a gente vai crescer juntos também, porque na unidade a gente cresce muito mais do que sozinho, né? Quem tem mentor não precisa errar. E as coisas que você deve fazer, e vamos estruturar. O curso ele é iniciante, intermediário e pró. A gente vai abrir essas 4 semanas para todo mundo estudar gratuitamente, pega o que você puder e vai embora. Então, não está sendo cobrado. Vocês acham que eu entreguei alguma coisa boa para vocês aqui hoje? Faz sentido? Já consegue ter clareza? Então, a gente vai entregar muito mais. Só que a gente não vai conseguir fazer um trabalho que eu gostaria se a gente não filtrar isso.
Então, o que acontece? Para fazer um trabalho de forma personalizada, a gente está fazendo com uma pessoa aí, não tem como, é um trabalho relativamente caro, e a gente não quer fazer isso, né? Podia vender, vai ser vendido para uma pessoa, vamos bater a tarrafa, aí vem 1.000 pessoas, você vende para uma pessoa 25, 30 mil reais e está resolvido o problema. Não é assim que eu trabalho, não é assim que eu creio, não é assim que eu funciono, então eu vou ser fiel aos meus princípios. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer as 4 quintas-feiras, mas você que quer participar desse grupo de 37 dias, você que quer estar entre os 12, você que quer concorrer a uma maleta que eu vou trazer aqui, linda, a gente vai colocar um monte de coisa dentro para simbolizar, né? O livro também desse passo a passo que a gente já está terminando. Você que quer passar por uma consultoria individual, vai sentar comigo, vai sentar também se achar importante a área de comunicação, de falar, de palco, com o Thiago, não estou vendo aqui, subiu hoje. Eu acabei de ver. Com o Thiago, ele é muito bom, com o palco, tete a tete, você tem essa dificuldade, ele vai enfiar você nesse mundo. O Thiago está dando mentoria com umas pessoas assim, está fazendo um trabalho legal. Mais o acesso dos áudios e desse movimento, dos 37 dias, caso você não veja no grupo e tal, você queira ver na plataforma, a gente vai colocar lá um áudio e uma tarefa de cada dia que vai clarificar esse propósito. E as 4 quintas já está aqui, e a gente vai fazer um aulão individual. A gente vai cobrar um valor irrisório aí de R$ 497. Se você quiser pagar à vista, você paga. Se quiser pagar no cartão, você paga. Se você quiser parcelar, você paga. A gente confia em algumas pessoas aqui, porque é a única forma que a gente tem como filtrar. É pouquinho, né? Às vezes fala, é pouquinho, professor, para você. Para mim é muito. Então, pago do Pablo Marçal, que é R$ 5.600, R$ 7.000. Você faz pela internet, a hora que terminar o dia, você vai embora e você não tem ninguém para te acompanhar. Faz com o José Roberto Marques, que cobra 6 mil. Faz com o Wendel Carvalho, 3, 4, 5, 12 mil. Faz com o Paulo Vieira, o método CIS, vai para São Paulo, se hospeda no hotel, fica 3 dias na imersão com ele. E aí você, de repente, talvez você fique satisfeito. E quem não acredita nesse valor, eu não acho que está tudo bem, né? Você tem que seguir, pega o que está aqui, tenta fazer sozinho. Eu acho que não funciona, tá? Eu acho que não funciona. Tudo que eu fiz, eu investi muito. Eu investi a minha vida. É aquela história, né? Que aconteceu com a maior bailarina do mundo e com o maior violinista. Perguntaram para eles, como que você chegou até aqui? Eu daria a vida para chegar até aqui. Ele falou, eu também dei. Então, se você quiser, se não, você vem para as quintas-feiras aqui, a gente vai impulsionar, vai ter muita gente. Depois vai ter muita gente assistindo gravado, que a gente vai impulsionar isso. E a hora que a gente não tiver mais agenda, você decidir, não dá mais tempo, e aí a oportunidade passou, Deus vai te dar outra. Sem dúvida alguma. Mas não vai ser como essa, que é o que eu disse. Quantas oportunidades a gente teve na vida? Abraçou. Legal, deu certo. Quantas eu perdi? Me custa caro até hoje. Agora eu estou começando a me curar disso, mas eu acho que é menos agora. Mas antes eu exagerava, eu achava que eu tinha perdido 10 anos da minha vida. Que o que eu tenho agora com 43 era para ter com 33. Né? E eu acho que eu atrasei um pouco e investi o meu tempo e o meu dinheiro nas coisas que poderiam realmente fazer a diferença na minha vida. E é o que eu faço hoje, eu invisto toda a minha vida. Então, se você quiser, vamos terminar aqui, você pode me procurar, você pode procurar a Ana, enfim, a gente vai dar um jeito de estruturar. Tá bom, Daiane? Vai com Deus, obrigado por avisar. E aí a gente vai fazer as quintas-feiras, a gente vai começar esse grupo para os próximos 37 dias e a gente vai clarificar essas promessas nossas. E, por exemplo, a gente tem uma promessa na Bíblia, que um dia ele vai voltar, a gente tem uma promessa que um dia ele ia vir, a gente tem uma promessa, e essas promessas estão sendo cumpridas, por isso que a gente sabe que não vai falhar. Então você vai estruturar as promessas, você vai estruturar o que você vai entregar. E com certeza, nesse grupo de 12, a gente vai ter a escola de especialidade, a gente vai estruturar 12 especialidades aqui dentro da instituição, e depois uma pessoa que a gente vai lançar, mas isso não impede de lançar outras, e aí você pode contratar também, se você quiser, uma consultoria personalizada, e nisso a gente vai estruturar. A gente sabe que tem pessoas aqui que têm um potencial monstruoso, e a instituição está entrando no modelo de polo agora, esse mês de novembro. A gente vai ter a colação de grau, e ano que vem é 12 meses que a gente vai estruturar. Imagino que vai ser em 2026, depois de 2027. Então, estamos encerrando, gente. Eu queria deixar 4 coisas com você aqui. Lance a primeira semente da sua próxima colheita.
Faça isso hoje, entra hoje. Quem puder, sei lá, paga hoje. É muito pouco, perto do que a gente já entregou hoje. Eu queria ter ouvido o que você ouviu aqui hoje sem ter que pagar nada. Já é muito bom. Segunda coisa, fale para alguém da sua experiência de hoje. Traga essa pessoa como aluno. É uma semente. Terceira coisa, antecipe seu 2026. Termine o ano com uma boa parte dessa estrutura pronta e comece o ano lançando ela. Quarta coisa, cola com a gente. Porque o lugar, a unção que você respeita é a unção que você recebe. O dom que você respeita é o dom que você recebe. Aquilo que você espelha de uma pessoa, você pode se tornar essa pessoa. E as outras 4 coisas a gente vai colocar no grupo, né? Que são coisas que a gente não falou hoje, que são 4 perguntas, mas doido para falar elas aqui, mas não vou falar porque não pode, a gente quer protocolo, essa maneira de entregar tudo até estraga. A gente vai seguir o script dos próximos 37 dias, vai ter muita entrega do Thiago, minha, e aí depois a gente vai agendando os individuais, vai estruturando as coisas, e aí lá no final do funil a gente vai cair na escola de especialidade. Nós vamos tirar um monte de especialista aqui, nós vamos divulgar na instituição, nos nossos canais, e como vai vir muita gente para os polos, para a instituição, quem chega cedo bebe água limpa. Eu espero que vocês estejam entre eles. Muitos não vieram, não sei se ainda vão vir, não sei se vão assistir a aula gravada, se vão ter essa... Mas uma coisa é certa, talvez vão ficar meio emburrados, porque vão ver você passar que nem um foguete. Porque é isso que a mentoria faz, ela projeta você um pouco mais de velocidade. Isso é um fato, tá? Jesus esperou 30 anos, realizou tudo que ele esperou 30 em 3. Geralmente a base é 10%. Tá? Então você vai conseguir fazer, você faria, demoraria muito tempo, né? De repente 12 meses, você vai conseguir fazendo 10% desse tempo, vai remir o tempo e vai ir para o próximo nível. Eu acho que isso vai ser a segunda maior estrutura da nossa instituição. Estou com bastante fé para isso. E isso vai estar em muitos lugares e vai crescer, e a gente vai ter uma base, né? E eu sou o perfil institucionalizado. Eu não gosto muito do perfil player, tanto que eu resisti muito para vir aqui. Né? Não gosto muito, mas eu vou ter que me tornar, e você também. Você vai ter que se tornar um player. Né? Mas junto com uma estrutura de pessoas, junto com uma equipe. E aí as pessoas vão ficar quietas e vão te respeitar, porque os seus resultados vão estar falando por você. Às vezes eu vejo alguém do nada e eu falo, caramba. Eu vi um cara outro dia que eu fui visitar a igreja dele quando eu estava em Portugal. Esse ano me marcou muito. E agora passou-se já, sei lá, uns 10, 12 anos. Outro dia ele lançou uma mega estrutura, mas uma mega estrutura em Portugal. Falei, meu, esse cara era um ovinho. Esse cara era um ovinho. Onde esse cara tá? Então, assim, o tempo passa do mesmo jeito. Tem tantos lugares que eu fui não se tornaram nada e outros se tornaram tudo. Eu espero que você seja esse lugar, estando no propósito certo, do jeito certo e da maneira correta. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido um momento muito especial para vocês. Nos vemos na próxima quinta-feira. E você que tem interesse, você fala. A gente vai dar um jeito de encaminhar você para se ajustar e entrar nisso aí, para a gente estar no grupo. Se você não for entrar, a gente está aqui na quinta-feira, está aqui na terça-feira, e eu vou entender que não é para você vir, porque tem clareza suficiente para quem está aqui para falar, cara, eu preciso disso. Eu preciso disso. Se não for, é porque eu nem quero que entre. Porque se você não conseguiu entender hoje, é um problema pessoal seu e uma falta sua. Então não faz sentido. Porque a entrega ela é muito espiritual. Tá? O meu coração está nisso. Eu estou acreditando nisso. Eu esperei muito por isso e eu estou muito feliz. E se você vier, vai acontecer. Se você não vier, vai acontecer do mesmo jeito. Então eu espero que você venha. A Vanessa levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Vanessa? Ou ela saiu? Tá aí, tio? Pode ligar. Liga o microfone, Vanessa, que está desligado. Só quero saber onde está o link. Daqui a pouco a gente passa. É bom assim, né? Ansiedade, né? Eu tomo posse. Gente, a Vanessa, ela tomou posse na terça-feira, ela vai arrebentar, tem certeza, viu, Vanessa? Tem certeza, tem convicção disso. Ela já estava fazendo um trabalho do Thiago, na terça-feira ela tomou posse e ela perguntou para mim, professor, eu preciso falar com o senhor. A gente falou rapidinho no chamado de vídeo, ela falou, professor, eu tenho um negócio na minha vida, e ela contou o que era, e a gente rapidinho deu uma estruturada nisso, e ela está pronta, mas tinha alguma dúvida, e a gente conseguiu sanar e ela vai voar. Né? Então é assim, Deus é um Deus de oportunidade, eu espero que vocês aproveitem também. Beleza, gente? Me chama aí no privado, eu chamo a Ana, falo, o professor falou lá, eu quero pagar, me manda o link, ou o Pix, geralmente
for cartão é link, mas o Pix vocês já sabem. E vamos entrar nesse grupo, vamos fazer isso acontecer, vamos botar bastante energia, isso não parando da psicanálise, né? Pelo amor de Deus, continue estudando, continue envolvido, porque ela é a base que as pessoas vão ver. Mas essa pessoa o quê? Não, ela é terapeuta, ela é psicanalista, ela já está na... Isso para os que são, se tiver alguém aqui que não é, tudo bem. Mas eu acho que valida muito, tá? A classificação é psi, porque não tem outro, ó, é psiquiatria, psicologia, psicanálise. A psicanálise é a mais assim, né? Tá ali num degrauzinho, mas tá no avião, tá no degrau da psi. Embaixo disso, você tem os coachings, você tem as terapias integrativas, você tem os métodos. Agora, quando você tem método, mentoria e palestra, você vem dessa categoria, você tem mais valor. Isso é um fato, tá? Isso traz autoridade. Então é bom você continuar com a psicanálise, crescendo, termina o curso, você não está terminando, foca nele e vamos juntos trabalhando. O que acontece? Você tem um terreno que você pode fazer um pomar. Traz a psicanálise, traz o PMM com você. Palestra, mentoria e método. Beleza, gente?